Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política a gente recebe hoje o vereador de Belo Horizonte, Gilson Reis, que é do PCdoB. Ele que é presidente da CPI da PBH Ativos, a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga algumas parcerias público-privadas elaboradas e feitas na última gestão da Prefeitura de Belo Horizonte, quando era prefeito ainda Márcio Lacerda. Vereador Gilson Reis, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui, bem-vindo. Bom dia, Rodrigo. É um prazer também estar aqui na 91.7, a Super, uma rádio que inicia o seu trabalho com muita força, e agradecer a possibilidade de vir conversar um pouco com vocês aqui. Bom, vereador, a gente trouxe agora há pouco, com o Paulo Roberto, um destaque do nosso próximo programa, que é Amanhã Super, a gente trouxe também uma reportagem mais cedo aqui, da Joana Soares, sobre os problemas que envolvem pais e alunos de escolas em grupos de WhatsApp, que a pesquisa mostrando que 77% dos problemas causados em escolas, hoje em dia, vem pelos grupos de WhatsApp. O senhor é um vereador que é oriundo da área da educação, né? O senhor é professor. E gostaria de saber do senhor, como educador, como é que o senhor avalia essas novas tecnologias, antes até da gente falar de política, mas sendo o senhor um especialista na área, como é que o senhor avalia essas novas tecnologias e o impacto que elas causam na vida das pessoas, né? Essa legião de valentões, às vezes, que a internet gera e que gera uma série de problemas para as pessoas, e agora isso se refletindo nas escolas. Olha, o que nós temos observado é que o telefone celular e as mídias são utilizadas no cotidiano. Normalmente elas têm causado muitos problemas no interior das escolas, não só do WhatsApp, mas de outras formas de comunicação. Existe, inclusive, algumas escolas que estão proibindo esse tipo, acesso de telefone celulares no interior da escola, no interior da sala de aula. Então, eu penso que é um tema que precisa ser analisado, discutido e debatido, porque nós sabemos que esses grupos muitas vezes perdem o seu próprio caráter de construção de unidade. Vira, às vezes, um espaço de crise, de conflitos, de discussões infundadas de temas que às vezes não tem nada a ver com o objetivo que foi criado. Então, penso que isso precisa ser analisado, que é um fenômeno novo, ainda pouco debatido no interior da escola, mas que precisa ser pensado em outra perspectiva. Vereador, bom dia. Bom dia. Ainda falando sobre essa questão educacional e política também, na Câmara, essa questão de identidade de gênero, ela tem sido muito discutida na Câmara Municipal, né? E alguns parlamentares que passaram por aqui, inclusive, na nossa bancada, têm reclamado que essa discussão ela tem se arrastado na Câmara e tem atrapalhado outras discussões. Cito aqui a discussão do projeto Escola Sem Partido e também essa questão dos banheiros unissex nas escolas. Qual que é a opinião do senhor em relação a isso? O senhor é a favor da implantação dessas questões de identidade de gênero nas escolas? Olha, a questão central para nós é o seguinte, como nós vamos lidar com um tema importante, que é a questão da sexualidade, a questão de gênero, no interior das escolas. Nós sabemos que esse grupo de pessoas são os que mais abandonam as escolas fora da sua faixa etária, ou seja, grande parte dos alunos do LGBT, desse grupo social, eles abandonam escolas. Isso causa um problema social grave no país. E para além da questão do abandono das escolas, o que ocorre é que essas pessoas também passam a ser fonte de agressões de toda a natureza, né? Não só no interior da escola, mas também na sociedade. Nós temos hoje um feminicídio muito forte no Brasil, assassinato de gays, de lésbicas, de travestis. Então, nós pensamos que a escola é o espaço onde nós devemos construir essas relações no sentido de garantir essas pessoas a reproduzir as suas vidas de forma livre, de forma plena. E na medida que a escola não trata do assunto, não será na sociedade que se tratará desse assunto. Então é preciso que a escola seja o espaço do debate, do diálogo, da construção, dos limites e do respeito entre essas pessoas na sociedade. E que possa garantir a elas a reprodução da sua vida. Não só do que diz respeito à educação, o processo educacional dela, mas nas relações sociais, na relação de emprego, nas relações familiares. Enfim, a escola é o espaço para o debate, para o diálogo, e para poder construir processos que garantam a existência de grupos sociais que, porventura, outros setores não gostam ou não respeitam, mas que é preciso construir essa alternativa de forma efetiva. Mas na Câmara, por que essa discussão tem gerado tanta resistência, né? E tantos embates assim, vereador? E a discussão, ela não anda? Primeiro, eu acho que por desconhecimento.
e há um conjunto de pessoas que discutem educação sem conhecer a educação. Segundo, porque ela passou a ser também um fator político essencial. Há setores que disputam a política no Brasil que trouxe para o debate político a questão de uma posição conservadora, fundamentalista, que acaba atingindo uma parcela da sociedade. Então, utiliza disso como forma de trampolim político na sua ação, nos seus objetivos mais imediatos. E terceiro, porque a situação do país, a situação de conflito no Brasil, a divisão na sociedade brasileira aumentou no último período. Essa crise do golpe ocorrido no Brasil em 2014, 2015, que trouxe um novo governo, com uma nova agenda, com uma nova posição, com novas maiorias formadas, inclusive com grupos que defendem essa tese da exclusão do debate da questão da identidade de gênero, acaba também ganhando força na sociedade. Então, penso que são vários aspectos, e nós estamos enfrentando, por exemplo, agora o debate da escola sem partido na Câmara, que na verdade é a lei da mordaça, né? Eles colocam a escola sem partido no objetivo de descaracterizar o objetivo central da lei, que é criar uma situação de mordaça na escola e que a escola não possa reproduzir o conhecimento, a ciência, o conjunto de questões que a humanidade construiu desde o século XIX, que fundou a educação moderna, a universidade moderna, enfim, é um retrocesso que tenta se impor às escolas aqui no nosso país. No caso da Câmara Municipal, vereador, quando trata do ponto de vista legislativo dessas questões, não estaria a Câmara interferindo numa discussão do ponto de vista legislativo, repito, que deveria ser da Câmara dos Deputados em Brasília por se tratar de uma questão nacional, não. Eu não digo aqui a discussão em si do assunto, porque o parlamento é um espaço de discussão livre, aberto, mas eu falo do ponto de vista legislativo, como o projeto da escola sem partido, que existe um projeto de lei em Belo Horizonte tramitando sobre isso. Não estaria a Câmara interferindo numa outra instância que seria a Câmara dos Vereadores, a Câmara dos Deputados lá em Brasília, não? Olha, esse é um tema, a questão da educação nacional, ela é um tema nacional, eu concordo com você. Tanto é verdade que o Supremo tomou decisão já em relação à questão da escola sem partido ou lei da mordaça, considerando essa escola, esse tipo de proposta inconstitucional, por decisão monocrática do ministro Barroso, mas a tendência do Supremo é caminhar com essa posição. Porque ela, além de contrariar a Constituição Federal, ela contraria a LDB e outras leis infraconstitucionais que são presentes no processo de organização da educação nacional. Então, voltando àquela discussão anterior, na verdade, o que essa proposta ela tem de concreto é que ela volta para os municípios e estados como elemento do debate político, ideológico. Então, acaba isso criando um campo de discussão que favorece setores que hoje constroem a sua identidade política a partir de posições reacionárias, conservadoras e fundamentalistas, como nós estamos vendo. Então, eu concordo com você. Mas, ao mesmo tempo, essas questões têm sido discutidas em todo o país, em câmaras municipais, governo do estado. Então, nós temos que fazer esse contraponto. O que nós fizemos? Eu estou voltando hoje do Piauí, estive lá antes de ontem, lançando um projeto meu, que está aqui também tramitando na Câmara Municipal de Belo Horizonte, que chama Escola Democrática. É um contraponto à lei da mordaça. Vou lançar agora em Alagoas no próximo mês também. E nós estamos fazendo um debate nacional, porque nós não podemos deixar a agenda da educação na mão de um setor que sequer conhece o que é educação. É um projeto de lei a Escola Democrática. É um projeto de lei. Está tramitando, inclusive está a ponto de ir para votação na Câmara Municipal aqui de Belo Horizonte. Vereador, vamos falar um pouquinho sobre a atual gestão, né? O senhor, no início do mandato do prefeito Calil, esteve na liderança dele na Câmara Municipal, acho que ficou por 20 dias, se não estou enganada. Eu gostaria de saber do senhor, o que foi que motivou a saída naquele momento da liderança do prefeito Calil na Câmara Municipal? E se hoje, vendo como a gestão dele está caminhando, se o senhor acha que isso foi melhor para o seu mandato ou não? O senhor ainda gostaria de estar colaborando como líder na casa? Olha, a primeira questão é que o início do governo muito tumultuado. A posição do Calil, na minha avaliação correta, de romper daqueles esquemas de contratações, do universo que tinha ali, das relações, diria quase que promíscua entre o executivo e o legislativo, ele rompeu. Então, eu defendi aquela tese e um dos motivos que me levou a assumir a liderança do governo foi justamente isso, né? A questão da ruptura dessa forma de governar e nessa forma de comprar, eu diria, o voto, e o rompimento disso e a questão do discurso do Calil, que trataria a gestão dele para os que mais precisam do governo municipal. Então, isso me motivou muito a ir para esse espaço.
mas uma disputa muito intensa no início de governo. Uma Câmara que teve renovação de 60%, portanto, pessoas chegando ainda sem conhecer muito a dinâmica, o espaço, uma crise profunda entre o Executivo e o Legislativo em função das mudanças. Então, nas condições que eu assumi a liderança e pelo nível de acirramento que estava se dando naquele processo, eu achei melhor entregar o cargo ao prefeito para que pudesse recompor uma base na Câmara Municipal para ter a possibilidade de governar. Então, eu tenho ainda uma boa relação com o governo, nós temos feito debates permanentes, inclusive segunda-feira vamos entregar aqui o encontro de contas, a Lei Candir, para o prefeito de Belo Horizonte e o governador de estado na prefeitura. Então, nós temos criado mecanismos de diálogo permanente e espero que o Calil possa ter um governo que contemple os objetivos iniciais que ele propôs e que a gente possa ajudar na Câmara Municipal na medida do possível. Então, essa foi a dinâmica colocada. Ou seja, ficou alguma mágoa? Não, em hipótese alguma. A gente tem um bom diálogo, conversa permanentemente, temos relações políticas, né? E penso que o Calil, ele tem feito, nos primeiros meses aí de governo, um bom governo, com os compromissos, apesar da crise social, da crise econômica que nós temos aqui na nossa cidade, no país como um todo, e ele tenta ainda se situar no campo político também, né? O Calil é uma pessoa que veio de um outro setor e ele tenta, no dia a dia, também construir o seu perfil, a sua identidade, a sua forma de pensar e fazer a política. Então, eu penso que esses primeiros meses de governo têm sido bastante interessantes e espero que ele possa continuar dando sequência na sua forma de ver a política e de fazer a sua gestão aqui na cidade. O senhor nos disse agora que acabou optando por deixar a liderança do governo diante até das disputas que haviam dentro da Câmara para esse posto. E quem assumiu a liderança logo depois do senhor foi o vereador Léo Burguês, que inclusive já esteve conosco aqui no Café com Política. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do trabalho do vereador Léo Burguês como líder do prefeito na Câmara e dizer se, no meio dessa disputa toda, o senhor teve, por exemplo, o tapete puxado por ele. Não, em hipótese alguma, eu não tive o tapete puxado. Foi uma decisão minha, pessoal, porque naquele mesmo período também eu assumi a presidência de uma Confederação Nacional de Trabalhadores de Educação, a CONTEE, que reúne 1 milhão de professores. Então, eu tive que ter outras atribuições também nesse processo. Então, uma nova dinâmica política, numa fase de muitos ataques à educação, né? Fui presidente do Sindicato dos Professores aqui de Minas Gerais e agora uma confederação. Então, também em função disso, o número de demandas colocadas era muito forte. O Léo Burguês é uma pessoa que tem experiência, foi presidente da casa, já está no seu 4º mandato, me parece. É uma pessoa boa de conversa, né? Pessoa que tem um bom trato e conversa com as pessoas. Então, acho que, enfim, essa é uma decisão do prefeito. Espero que ele possa cumprir um bom mandato como líder e que possa unificar os propósitos do Executivo dentro do espaço da Câmara Municipal. Penso que ele tem feito isso de forma bastante forte nesse período aí de 8, 9 meses de líder do governo. Como o senhor enxerga a reforma administrativa que ele implantou, que ele mandou para a Câmara? Olha, a reforma administrativa proposta pelo Calil, no conjunto geral, é uma reforma que ajuda a reorganizar a gestão no município, mas, ao mesmo tempo, concentra muito poder na mão de poucas pessoas na prefeitura. Inclusive dele. Então, isso cria problemas. Eu penso, por exemplo, o esvaziamento das regionais em Belo Horizonte. É um problema que isso, na minha avaliação, poderá refletir lá na frente. As questões que envolvem a própria gestão do que diz respeito ao espaço democrático, da participação popular, que era um elemento importante. Belo Horizonte foi uma cidade que teve muita presença dos movimentos populares, dos conselhos, das organizações sociais, presente no dia a dia no debate da gestão pública. Isso também foi esvaziado na minha avaliação. Então, há um conceito de gestão muito centralizada, onde a gestão tem um viés muito neoliberal, eu diria, no sentido da gestão, ou seja, aquela do enxugamento total da máquina. Isso poderá também causar problemas ali na frente. Nós temos já visto problemas em várias áreas da cidade, mas eu penso que também o prefeito terá sensibilidade de ir ajustando o processo na medida em que a gestão vai avançando e os problemas vão se apresentando de forma concreta. No começo da entrevista, vereador, a gente citava aqui que o senhor é presidente da CPI da PBH Ativos, né, que é uma comissão parlamentar de inquérito que está investigando algumas parcerias público-privadas realizadas na época do prefeito Márcio Lacerda. A gente ouviu aqui alguns vereadores
que dizem que parece que existe por parte do senhor e do vereador Pedro Patrus uma certa marcação pessoal contra o ex-prefeito Márcio Lacerda. Eu queria que o senhor falasse a respeito disso e como é que estão os trabalhos da CPI, o que motivou de fato essa comissão parlamentar de inquérito? Olha, primeiro, em hipótese alguma, tem nenhum tipo de problema com o ex-prefeito. A minha relação é uma relação política e a visão que eu tenho da gestão pública. A PBH Ativos foi criada como uma empresa pioneira no país, não havia e não há ainda experiências concretas de empresa desse tipo, que tem dois tipos de função. Operar mercado financeiro, algo estranho para uma empresa estatal, operar mercado financeiro através de venda de debêntures a partir de carga tributária adimplente do município. Estou falando aí da ordem de R$1 bilhão que foi entregue ao mercado financeiro, com pagamento de juros de 23% ofertado pelo município de Belo Horizonte, portanto, transferência assustadora de recursos públicos para o capital financeiro. E a segunda parte dessa empresa são parcerias público-privadas, principalmente de duas áreas, da área da saúde e educação, que são áreas fundamentais de políticas públicas. Só para o ouvinte da rádio ter ideia, Rodrigo e Delma, a Odebrecht teve um lucro no mês da Prefeitura de Belo Horizonte no ano de 2016 de R$55 milhões. O lucro da empresa, de R$55 milhões, daria para construir 14 UMEIs na cidade de Belo Horizonte e resolveria todos os problemas da educação infantil do município de 4 a 5 anos. Então, o que nós estamos dizendo aqui, que foi uma empresa inovadora no sentido da sua construção, empresa que tem problemas de gestão no sentido da relação com o mercado financeiro, que no Brasil isso é uma experiência muito nova, e lembrando que essa experiência na Grécia levou à destruição daquele país, e nós estamos exercendo um mandato nosso na fiscalização dos recursos públicos. Porque, em última instância, nós estamos falando o seguinte: o dinheiro que seria destinado à saúde, educação, à moradia, está indo para o banqueiro, está indo para as grandes consultoras que operam o mercado aqui na cidade de Belo Horizonte, que são duas, na verdade. Então, nós estamos fazendo um trabalho de fiscalização, de investigação dos problemas, e agora, no dia 16 de novembro, nós vamos entregar o relatório na cidade. E nós teremos muitas surpresas em relação a essa empresa. E eu penso que o Alexandre Calil deveria fechar imediatamente após as conclusões da CPI, porque essa empresa não tem nada a oferecer ao povo de Belo Horizonte e à cidade de Belo Horizonte. Dá para adiantar alguma coisa do que vem por aí? Por exemplo, essa questão que envolve as relações de debêntures, relações financeiras com o mercado financeiro, que a pretensão é continuar operando nesse mercado. As questões que envolvem as PPPs, porque eu particularmente não sou, a princípio, contra a PPP, mas as PPPs formadas em Belo Horizonte, que tem apenas uma empresa disputando, porque você cria mecanismos que excluem qualquer outra empresa de disputar. Então você tem só a possibilidade de grandes empresas, no Brasil 2 ou 3. Então você concentra e centraliza a construção civil na mão de 2 ou 3 empresas. E no caso de Belo Horizonte é uma tragédia, porque como era construídas o mês até agora? Você ofertava a Sudecap e contratava empresas de Belo Horizonte. Então você gerava emprego na cidade, renda na cidade, desenvolvia as empresas da cidade, são 240, 250 empreiteiras em Belo Horizonte, e agora não. Você transfere para uma única empresa que vai ter lucros extraordinários, e não só lucro na construção, mas na gestão, porque a prefeitura transfere para essas empresas a gestão durante 20 anos, que vai ganhar dinheiro também bastante forte nesse processo. Então, nós vamos demonstrar o quanto é ruim esse tipo de parceria para a cidade e como foi nefasta as operações financeiras de debêntures para o cidadão de Belo Horizonte. Vereador, falando um pouquinho sobre o governo do estado, e o senhor, como educador, como o Rodrigo disse aqui no início da entrevista, o senhor está próximo, né, das reivindicações da categoria e tal, e como um educador mesmo, a gente vê o governo do estado, na minha opinião, pecando no momento que tem uma crise e tal, mas mexe no salário dos servidores, tem os educadores aí também. Na opinião do senhor, a gente tem uma eleição aí, é possível que o Fernando Pimentel ele tente a reeleição? O senhor acredita que com essa postura que está sendo adotada agora no governo, ele consegue se colocar como candidato à reeleição ou vai ter que mudar essa postura se quiser ter uma compreensão maior, digamos assim, dos servidores? Na segunda-feira, agora, 11 horas da manhã, eu fui relator de um debate na Câmara, numa comissão especial que trata da Lei Candir, do encontro de contas, né? Minas Gerais tem 135 bilhões de reais
para receber nesse encontro de contas. E paga em torno de 500 milhões mês dos juros da dívida pública estadual com a União, ou seja, em torno de 6 bilhões por ano. Então, o que nós estamos propondo, e na segunda-feira vamos entregar ao governador e ao prefeito de Belo Horizonte, essa nossa visão do acerto de contas, em que poderia resolver o problema fiscal do Estado de Minas Gerais, na medida em que esse encontro pudesse ser feito, porque a União deve 135 bilhões para o Estado e Minas deve 88 bilhões à União. Então, nós temos um saldo em torno de 40 bilhões para receber. Então, isso resolveria um problema extremamente importante, que é o problema fiscal. Porque na medida que você tem recurso para poder investir no Estado, essa diferença de 6 bilhões que seriam possíveis ser investido anualmente pelo Estado na economia e no pagamento de salário, nas condições de trabalho, resolveria o problema que você disse, ou seja, a questão fiscal do Estado. Então, nós estamos fazendo esse debate porque é uma pressão muito forte em cima dos estados. Por exemplo, você pega o Rio Grande do Sul ou pega o Rio de Janeiro, que não está nem pagando salário. Tem trabalhadores que têm 6, 7 meses sem receber salário. Então, a situação fiscal foi grave, é grave. Minas Gerais quebrou. Se a gente pega o ano de 2012, 2013, Minas Gerais tinha quebrado já. Então, nós temos uma situação gravíssima. O governo está tentando buscar formas de resolver o problema, algumas formas, inclusive, não ortodoxas, heterodoxas, ou seja, formas estranhas à própria gestão pública, e talvez seja uma solução. E não é só a questão do governo. Por exemplo, Belo Horizonte tem 4 bilhões a receber do encontro de contas da Lei Candir. O município de Betim, aqui do lado, tem 2 bilhões e 800 milhões de reais. Então, imagina o que seria 4 bilhões para Belo Horizonte. Nós construímos todas as UMEIs, todos os postos de saúde, todas as UPAs, toda a estrutura de CRAS e CRES. Isso estabeleceria uma nova estrutura de gestão no município e poderíamos avançar na construção de uma cidade melhor. Então, eu penso que na segunda-feira a gente pode também pressionar a Câmara dos Deputados a votar a lei, porque o Supremo já mandou fazer isso, tem até o dia 26 de novembro para poder votar a lei, para que possa fazer os encontros de contas. Então, eu respondo a sua pergunta dizendo, existem mecanismos políticos e sociais, o governo de Minas está à frente dessa disputa nacional, a Câmara Municipal tomando a posição também agora de enfrentar, o prefeito de Belo Horizonte, e penso que todos os prefeitos de Minas Gerais, governadores do país todo e prefeitos do país todo, deveriam engajar nessa luta e pressionar para que pudesse realizar o encontro de contas e resolver parte dos problemas fiscais que hoje existem nos estados e municípios de todo o país. Vereador Gilson Reis, do PCdoB, foi nosso entrevistado de hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer a sua entrevista, vereador. Eu quero agradecer muito e queria deixar um abraço a todos os professores. Agora, nós estamos aí comemorando agora, nos próximos, dia 15, dia do professor e da professora, a todos os meus amigos, companheiros de luta. Nós vivemos um período da educação muito difícil, com mudanças profundas propostas pelo governo Michel Temer, e penso que nós vamos ter muita resistência e muita luta nesse próximo período. Então, um grande abraço a todos os professores e muito obrigado pelo convite aqui da 91.7 da Rádio Supa, e estou à disposição para outras conversas. Muito obrigado, um bom dia para todos.